Hoje vai ser meio polêmico, hein? Não sei se todo mundo vai concordar com o que eu vou falar aqui hoje, mas vamos lá. Vamos lá discutir as possibilidades. Vamos discutir o que é que dá pra gente fazer com o fio de PDO, o que dá pra gente realmente prometer para o nosso paciente, né? Que tipo de intercorrência que o fio de PDO, principalmente especulado, causa e como resolver isso. No final eu vou falar para vocês como que a gente resolve, né? E são as possibilidades que a gente tem. Só tô pus um esqueminha aqui para não esquecer de abordar nada com vocês, mas a gente vai batendo papo, vocês vão perguntando, porque, como eu já falei, eu entrei para a harmonização facial através dos fios de PDO, né? E como eu comecei estudando pelos fios de PDO, já faz bastante tempo que eu estudo fios de PDO e as possibilidades do fio de PDO, e assim, eu vejo que o que os artigos dizem, quando a gente compara o que o artigo diz, o que o fabricante diz e o que clinicamente a gente tem de resposta, aí a gente consegue realmente casar essas informações, filtrar e ver o que realmente a gente pode oferecer, né, prometer para o nosso paciente, quais as intercorrências. Então assim, como tem uma casuística grande, intercorrência acontece sim, né? E como resolver essa intercorrência de fio de PDO? Será que é importante, né, a gente gerenciar essa intercorrência, tá certo? Então é sobre isso que eu vou conversar hoje, tá? Porque o fio de PDO tá muito em alta e aí talvez cause uma polêmica aí a minha opinião, mas essa opinião minha tá embasada em resultados clínicos, tá? Eu já passei por fase até de falar, nossa, acho que sou eu, acho que o problema sou eu, né? A técnica, eu que não estou sabendo manejar, aí ia fazer outro curso, aí tinha contato com outros professores, e aí até que no fim eu vi que assim, todo mundo que realmente trabalha de rotina com fio tem os mesmos problemas dentro do consultório, né? Então a gente vai conversar. Oi Dani, tudo bem? Gente, às vezes eu não falo oi pra todo mundo porque assim, passa muito rápido aqui. Oi Lu, e passa rápido o nome, às vezes eu não leio. Outro dia um amigo meu falou, poxa, eu tô sempre lá nas suas lives, você nunca me fala oi. Eu falei, desculpa, mas às vezes realmente eu não, quando eu bato o olho, eu vejo um nome, eu reconheço, porque às vezes o endereço da pessoa também é diferente do nome, é pelo sobrenome, então às vezes eu não consigo relacionar aí o endereço com a pessoa, tá bom? Mas vamos lá. Então eu tenho discutido muito com colegas, né? Conversei com vários speakers de empresa para saber a opinião deles a respeito realmente de usar os fios. Eu vou falar hoje só sobre fio de PDO, liso e especulado, tá certo? Os artigos, eles nos mostram que o fio de PDO, ele é um bioestimulador de colágeno. E realmente, oi Rogerinho, esse foi meu amigo que falou que eu nunca falava oi. Oi, tudo bem? Mas eu não conseguia relacionar o endereço dele à pessoa. Aí ele falou tanto endereço que agora eu relacionei. Então vamos lá. Então os fios, eles são bioestimuladores de colágeno, né? E realmente a gente vê isso, tem aumento de espessura dérmica, sim, o fio de PDO, tá? Eu entrei, como eu estava falando, eu entrei na ROF através dos fios de PDO, né? Então foi uma coisa assim que eu comecei por aí, eu sempre estudei muito a respeito de fio. E eu uso sim, eu gosto sim, só que tem algumas ressalvas, né? Tem algumas coisas que a mídia, as redes sociais, a propaganda faz, que não é de fato o que a gente consegue como resultado clínico. Então assim,
fio de PDO realmente é um bioestimulador de colágeno, realmente aumenta a espessura dérmica. Isso tem pesquisa científica que comprova isso, tá? Só que esse nome, a Lu teve a alegria de me conhecer, é verdade, eu conheci a Lu no curso de fios, tá? E hoje é minha super parceira, minha amiga, minha sócia nos cursos, e a gente se conheceu num curso de fios, então já faz bastante tempo que a gente estuda fio. E o que acontece? E cabe muitas vezes a gente explicar para o paciente o que realmente a gente consegue de resultado com fio de PDO, né? Porque assim, quem de vocês que nunca recebeu um paciente no consultório, a maioria chega e fala assim, doutora, eu queria fazer isso aqui, ó, então eu quero fio, acho que no meu caso é fio, né? E nem sempre é fio. Primeiro, porque esse nome fio de sustentação é um nome inadequado, é um fio de leve reposicionamento tecidual, que nós vamos conversar disso futuramente, mais pra frente aqui na live. É um leve reposicionamento tecidual, depois ocorre uma acomodação desse tecido, né? Porque se não ocorresse acomodação, gente, você imagina, você põe um monte de fio de PDO, sobra um monte de pele, a gente não corta essa pele, fica tudo ali acumulado, aquele excesso de pele. A gente não corta e aquilo some. Sumiu para onde, né? Ele acomodou, o tecido acomodou. Então, e o paciente, muitas vezes, ele acha que ele vai chegar no consultório e ele vai pôr um fio despiculado, por exemplo, de tração, e vai sair pendurado no cabide. Só que esse fio não está ancorado em nada, esse fio não está ancorado em osso, esse fio não está ancorado em músculo, esse fio está ali, no submucoso, né, na hipoderme, e não está ancorado em nada. E aí você reposiciona ali os tecidos quando você ativa, né, aquelas espículas, e isso depois vai ter uma acomodação. Então assim, dependendo do número de fios que você trabalha, realmente você tem um efeito lift imediato, sai ali super... Oi Fê, tudo bem? Sai ali realmente esticado, né? Mas aquilo ali vai ter uma acomodação, depois de uma semana, 15 dias, acomodou. E cadê aquela tração? Cadê aquele pendurado no cabide? Então é sobre isso que a gente vai conversar e sobre algumas intercorrências também, tá? Eu tenho uma lista, gente, uma lista VIP, que antes era no WhatsApp, agora tá no Telegram, tá? Quem quiser participar, tá na bio do meu Instagram, tá no Telegram, porque no Telegram a pessoa que entrar agora, por exemplo, vê tudo que eu já postei. E no WhatsApp não, né? A pessoa só começava a partir daquele momento que entrava, tá bom? Então eu mudei pro Telegram e também ela não sobrecarrega o telefone, tá? Os arquivos do Telegram. Então vamos lá. Em quais situações clínicas a gente pode lançar mão desses fios, né? O que a gente pode realmente prometer e quais as intercorrências que a gente pode ter. Oi Kleber, obrigada, viu? Então, como eu falei, a mídia e as redes sociais, né, muitas vezes divulgam que são fios de sustentação e não são fios de sustentação, são fios de bioestimulação de colágeno, tá? Então, quando a gente fala de fios de sustentação, qual é a ideia que o paciente tem? Que vai no consultório, vai colocar 2 fios de cada lado e vai sair sustentado. E isso não é a realidade. Então, é a nossa obrigação orientar como profissional esse paciente quais resultados realmente a gente vai ter. Quando a gente fala em fio de PDO, gente, em bioestimulação de colágeno, a gente está pensando em pele, né? A gente está pensando em derme, a gente está pensando em melhorar a qualidade dessa pele, a qualidade dessa derme. Então a gente vai usar para aquela pele que está trincada, aquela pele que tem sim uma certa flacidez, né? Moderada, leve, então a gente vai ter uma melhora? Vai ter sim, se você trabalhar com fio de PDO liso, com inserção sistemática, com volume de malha de fios, você vai ter resultado. Muitas vezes você põe uma malha, depois de 6 meses você coloca outra malha, o resultado vai aparecer. Então você vai prometer uma coisa para o seu paciente que realmente ele vai ter o resultado, ele vai ver o resultado, tá certo? Então, o que acontece é que ligam muito o fio de PDO ao lifting. E o lifting, na verdade, ele é secundário. Então, se você colocar lá 50 fios no rosto do seu paciente e ele tiver uma flacidez pequena, o que acontece? Você vai conseguir um aumento de espessura dérmica que realmente vai gerar um efeito lifting. Por quê?
porque o tecido aumentou ali embaixo, né? A espessura da derme aumentou, então você vai ter esse efeito lifting dos fios, mas o efeito lifting é um efeito secundário, tá? A indicação do fio não é pro efeito lifting, e sim para bioestimulação de colágeno. A gente vai estar pensando em pele, tá? Então, toda vez que eu abordo o meu paciente para alinhar expectativa e alinhar resultados, eu deixo muito claro que a gente vai estar tratando essa pele, né? Essa pele trincada, essa pele sem viço, essa leve flacidez, e que como consequência, dependendo do número de fios, e isso está muito relacionado ao bolso do paciente, tá? A gente vai ter um resultado aí de um leve lifting no rosto. O que acontece? Eu sou muito radical no sentido assim, o paciente fala pra mim, eu vou pôr um pacote de fio de PDO, então nem põe, entendeu? Nem põe, porque ele não vai ver resultado e depois vai ficar falando que eu cobrei e que ele não deu resultado. Então assim, o protocolo, no mínimo 4 pacotes de fio para começar, vamos pensar em 24 fios. Né? E dependendo de como está essa pele, de como está essa flacidez, a gente tem que trabalhar aí com 50 fios, 48 fios, para a gente ter um resultado de realmente ganhar uma espessura dérmica, para realmente melhorar essa qualidade de pele e ter um leve efeito lifting, tá certo? Clara, você podia falar assim para mim, se o fio especulado faz um leve reposicionamento tecidual, por que eu não posso colocar uma malha de fios espiculados? Isso vai ficar bem mais caro, tá certo? Para o seu paciente. Uma malha de fio especulado, que ele é um bioestimulador, sim. E além de estar estimulando, né, esse colágeno, eu vou o quê? Eu vou ter uma malha ali eu vou ter um reposicionamento do tecido, vou ter as duas coisas, vou ter um aumento do efeito lifting. Talvez seria perfeito esse raciocínio, né, se não fosse as intercorrências dos fios especulados. Eu quero saber aqui quem trabalha com fio especulado de rotina, mas é de rotina, tá? Não é a cada 3 meses fazer um paciente de fio, colocar 2 fiozinhos especulados de cada lado. Eu quero saber de rotina. Quem trabalha com fio especulado de rotina, que nunca teve uma intercorrência de fio especulado, né? Eu ainda não conheço. Se vocês conhecerem alguém nessa situação, vocês me apresentem. Porque assim, já conversei com professores também, já conversei com speakers de empresas de fio, já conversei como eu falei pra vocês, teve uma época que eu achava que o problema era eu. Não sei colocar fio especulado, né? Porque assim, sempre dá um problema num fio, no outro. Quais os problemas que a gente pode ter? A gente pode ter um granulominha, né? Começa como se fosse uma espinhazinha, que eu vou explicar por que isso acontece. Isso dá uma dor de cabeça, porque o paciente vai ficar te falando, tô sentindo aqui o fio, tá? E muitas vezes a gente tem que tratar isso, como esse fio pode superficializar, que aí é pior ainda. Lara, mas vai passar. Realmente vai passar, esse fio vai hidrolisar, vai absorver e em 90 dias vai passar. Tá? Mas aí não é tão simples assim, você vai ficar lidando com esse paciente que foi no seu consultório para ter uma melhora e que você falou que em 30 dias ele ia começar a ver o resultado dessa terapia, e aí ele tem uma intercorrência que muitas vezes você tem que acompanhar aí por 90 dias ou mais para você resolver, né? Então, se você quer, o meu raciocínio é o seguinte, se a gente quer um efeito lifting, tá? Um leve efeito lifting, porque o especulado, para ele dar todo esse efeito lifting que promete, você também tem que pôr uma malha gigante. Aí tem o problema oi Sil, tudo bem? Aí tem o problema dessas intercorrências. Quanto mais fio você colocar especulado, mais intercorrência você pode ter, né? Porque são mais fios que foram inseridos. E aí, como eu falei pra vocês, eu gerencio muito as minhas intercorrências. Então, por que eu não posso trabalhar com uma malha maior de fio PDO liso, por exemplo, né? Coloco lá nesse meu paciente 48 fios de PDO liso, que eu vou ter uma bioestimulação muito maior de colágeno do que se eu colocar 6 fios especulados de cada lado, por exemplo, né? E eu vou ter esse efeito lifting por aumento de espessura dérmica,
né? Então, pra quê que eu corro esse risco? Então, é aquilo que eu falei no começo, né? É meio polêmico, porque algumas pessoas podem não concordar com o que eu tô falando, mas a gente tem resultados fantásticos com fio PDO liso e você não tem intercorrência, tá? Essa é a minha opinião e é assim, e é o que a gente tem de casuística dentro das nossas 5 turmas de especialização, fora os cursos livres que a gente dá e fora os cursos que a gente já participou. Porque eu tive intercorrência de fio no meu rosto que foi colocada por uma profissional que sabe o que está fazendo e pode acontecer, e eu tive intercorrência e me deu muita dor de cabeça para resolver, né? Já tive intercorrência com o paciente, aquilo que eu falei. Quem que nunca teve, né? Intercorrência com fio de PDO espiculado, não é mesmo? E a gente sabe que a sustentação ou levantamento, que eles chamam de lifting com fio, que é o que eles chamam de dermossustentação, implica na passagem de fios cirúrgicos sobre a derme, que vai compensar a queda ou a frouxidão dos tecidos. Isso é o texto que a gente acha nos livros e nos artigos, tá? Quanto de fio eu preciso, espiculado, por exemplo, para ter esse levantamento, para ter esse reposicionamento tecidual que depois vai ser acomodado, né? Dependendo da pitose do paciente. Não segura, não tem como, não segura, né? Então, a gente sabe que o fio, a gente faz numa única sessão. Eu não sou contra fio, muito pelo contrário. Eu acho um super bioestimulador de colágeno. A gente pode prometer alguns resultados para os nossos pacientes. É um tratamento que é realizado em uma única sessão. Você pode propor numa pele que tem mais cicatriz de acne, que uma pele mais judiada. Você pode até propor, depois de 6 meses, fazer outra inserção sistemática de fios. Você ainda vai ter um boom maior nessa pele, né? Só que a gente tem que deixar isso muito bem conversado com o paciente. Então, o que realmente eu posso prometer para o meu paciente, né, em relação aos fios? O que eu posso prometer de resultado? Então, normalmente eu falo, olha, a gente está tratando a sua pele, a qualidade da sua pele, essas trincas, né? Vai melhorar um pouquinho sim a flacidez, porque o fio ele produz colágeno, que é a proteína responsável pela tensão e firmeza da pele. Vamos ter a estimulação de fibroblasto, que leva a síntese de elastina, que é responsável pela elasticidade, né? A gente vê nos artigos que o fio, ele produz sim a síntese de ácido hialurônico natural. Então, a pele vai ficar mais firme, mais elástica, mais hidratada. Como você vai produzir colágeno, você vai ter esse aumento de espessura dérmica, vai melhorar a microcirculação local e aí, como consequência, como resultado secundário dessa terapia, a gente vai ter esse efeito lifting, que pode ser maior ou menor em algumas pessoas, tá? Isso é também a gente tem que levar muito em conta como tá, né, aquela base celular, né? Eu falo aquela terra que a gente está plantando, né? Se é qualidade de vida, se o paciente não fuma, se é um paciente que hidrata a pele. Então, assim, a gente vai ter um resultado melhor. Então, os resultados, eles são individuais também, né? E os artigos, gente, eles não falam em sustentação, tá certo? Isso eu não sei de onde tiraram. Os artigos, eles falam em bioestimulação e como resultado secundário, por conta de espessura dérmica, você tem esse leve efeito lifting, que é uma resposta individual de cada paciente, esse efeito lifting, tá certo? E tá diretamente ligado, lógico, à quantidade de fios. Então, quando o paciente te pergunta quais os resultados que eu posso ter com um fio, você vai falar, olha, você vai ter um rejuvenescimento da pele, você vai ter um aumento de vitalidade celular, você vai suavizar as rugas, você vai ter um fechamento de poros, uma luminosidade de pele, você vai ter um leve volume facial, principalmente aquelas faces fininhas por conta do aumento da espessura dérmica, né? Você pode ter um lifting imediato, por exemplo, quando você trabalha com o fio espiculado, mas que vai ter essa acomodação tecidual, não vai ficar pendurado no cabide, tá certo? E um fortalecimento desse tecido aí, dessa pele.
Agora a gente vai falar, eu vou falar com vocês um pouquinho das complicações. Então, no fio liso, o que você pode ter? Você pode ter a extrusão do fio, que você pode só cortar a extremidade, ele fica lá, você corta a extremidade, ele fica. Ou você pode remover esse fio facilmente, tá? Se você tiver a extrusão desse fio. Às vezes o próprio paciente puxa, sai na mão do paciente, sem lesar, não é agressivo, não dói, você puxa o fio, sai. Você pode ter hematomas que são pertinentes, né, ao procedimento, por conta de rompimento de pequenos vasos. Dependendo da quantidade de fios, por exemplo, você vai fazer uma terapia de 48, 50 fios, você vai ter um edema assim, inicial, a gente coloca gelo para controlar esse edema, que também está dentro do esperado, alguns dias vai estar tudo normalizado. Pode ter sensação de formigamento, que também é esperado quando você trabalha com uma malha de fios grande, uma irritação transitória. E infecção, gente, é muito raro você ter infecção com fio, tá? Normalmente a infecção, ela tá diretamente ligada à biossegurança, né? De asepsia, os cuidados que esse profissional tomou na hora de fazer a inserção desses fios, né? Agora, como eu falei pra vocês, o fio espiculado ele tem garra. Então você vai colocar esse fio lá no submucoso, na hipoderme, tá? E aí ele vai sair aqui a ponta do fio. Quando você corta, mesmo você empurrando a tesoura contra o tecido para levar o mais fundo possível esse corte e acomodar, muitas vezes você não consegue acomodar essa pontinha lá na hipoderme. E aí o que acontece? É aí que forma como se fossem umas espinhas, que é um começo de um processo de granuloma, o organismo querendo expulsar aquele fio, tá certo? Aí você fala, não, ok, isso é tranquilo de resolver, vamos resolver. Você tem que ir lá, fazer um pertuito, né? Normalmente com uma Nocor, né? Com uma 18G, faz um pertuito. Dependendo de quanto tempo faz que você inseriu esse fio, você até consegue realmente localizar ali o fio. E aí o que você faz? Você corta esse fio que você localizou ali a pontinha do fio, ou tenta até dar uma puxadinha, tudo que sair você corta, mas você não consegue muitas vezes tirar esse fio todo. Por quê? Porque ele já está ali integralizado nos tecidos e se você puxar, você vai machucar o seu paciente, você vai arregaçar aquele tecido, né? Então, você corta. Ah, cortei, resolveu? Não sei. Tem casos que você tem que ver o paciente várias vezes porque aquele fio ele fica expulsando. E aí você tem que ir puxando e cortando até você conseguir remover, tá certo? E tem que ter essa paciência, tem que explicar para o paciente que isso acontece. Normalmente o paciente assina o termo antes, né? Que isso pode acontecer, mas isso é uma dor de cabeça no consultório. Se você faz uma inserção de muitos fios, e isso acontece em 1, 2, 3 fios, vamos supor que você trabalhou, sei lá, com 8 fios, isso acontece com 3 fios, pronto, já ele vai ficar com 3 granulominhas ali no meio da face, aquilo que eu falei, o paciente veio para sair melhor, né, para dali um mês começar a ter resultado, e aí você tem que ficar resolvendo isso, vai melhorar? Vai absorver, hidrolisar, absorver? Vai, mas é uma dor de cabeça. Tá, outra coisa que pode acontecer, quando você coloca ali na hipoderme, no submucoso, gente, a espessura de um paciente para o outro é diferente, né? Alguns têm uma espessura maior de tecido naquela região, outros menor, e na hora que você sente o plano, o fio escorregou, tá tudo certo, está no plano correto, tá? Tem profissionais muito experientes que tiveram problema e falam, gente, eu tenho certeza, escorregou, tava no plano certo, saiu do consultório sem nada, às vezes até sem edema, tá tudo perfeito. O paciente vai para casa, tem alguns pacientes que têm força muscular maior, ou tem uma expressão facial mais avantajada, vamos falar assim, mexe mais essa musculatura, na hora de dormir não percebe, apoia, esse fio superficializa, e aí? Né? Aí é que tá a dor de cabeça. Porque esse fio espiculado superficializado, o que você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que novamente fazer um pertuito, só que aí você vai ter que entrar com um instrumento não cortante, tá? A gente costuma usar uma sonda periodontal, que é lisa,
e você vai ter que ir afastando a pele daquele fio, porque o fio superficializa e aí fica ali na derme superficial e a pele fica ali grudada, fica até meio como fala? Franzida, né? E aí você tem que soltar essa pele desse fio. Às vezes você tem que seguir todo o caminho do fio, muitas vezes fazer mais de um pertuito para tentar soltar esse fio, para ver se ele acomoda ali. Muitas vezes você tem que fazer isso mais de uma vez, tá certo? Então, olha a dor de cabeça, né? Então, assim, não é tão simples assim, ai, fio, beleza, vamos colocar um monte de fio espiculado no paciente, vai ter bioestimulação de colágeno, vai ter reposicionamento tecidual. Não é bem assim, né? E conversando com profissionais, é aquilo que eu falei, a gente tem contato com muitos profissionais da área. É difícil você achar um profissional que trabalha com fio especulado de PDO e que nunca teve uma intercorrência, né? Quando trabalham de rotina. Então, como eu falo para vocês, eu gosto de gerenciar as minhas intercorrências perto do 100%. Eu não quero ter dor de cabeça. Então, se eu não quero ter dor de cabeça, para quê? Porque eu preciso trabalhar com fio especulado para fazer essa reposição tecidual. Eu uso uma malha de fio PDO, né? Uma malha substancial, explico isso para o paciente. Eu não estou falando, gente, que nunca mais vou trabalhar com fio especulado e nem que não deve pôr fio especulado. Mas assim, o menos possível, porque o risco de intercorrências, dessas pequenas intercorrências, é grande, acontece diariamente. A gente tem colegas que mandam fotos, olha o que aconteceu, ai, o que você acha, como resolver. E não tem jeito, as terapias são essas, tá? Dependendo do grau desse granuloma, a gente pode aplicar corticoide, mas muitas vezes você tem que abrir mesmo e tentar tirar ali aquele fio, tá certo? Então, eu respeito as pessoas que trabalham com malhas de fio especulado, mas como a minha postura frente à harmonização facial é gerenciar o máximo possível as intercorrências, então essa é a minha posição em relação aos fios. Eu uso sim, tá? O especulado com muita cautela e muito pouco, e dou preferência para as malhas de fio PDO, que dão um resultado fantástico, são super bioestimuladores, tá? E a gente não tem problema de intercorrência. O máximo que pode acontecer é você tirar ali um fio, perder um fio. Então é uma terapia eficaz, que tem resultado com quase zero de intercorrência, tá? Então assim, fiquem à vontade, lógico, para concordar ou não com a minha opinião, né? Todo mundo aqui é profissional, pode até testar no consultório, né? Conforme vai tendo a casuística, vai testando, trabalhar com o fio para ver qual resultado vocês têm do fio. O que eu posso dizer para você é que resultado de bioestimulação vocês vão ter sim, tá? Porque está cientificamente comprovado e a gente percebe clinicamente só um pouquinho, vou tomar água aqui. Então hoje, o que eu passo, né? Lógico que nos nossos cursos a gente tem que ensinar o aluno a trabalhar com fio especulado, né? Mas hoje a minha terapia é essa. Eu faço grandes malhas de fio PDO, os resultados são fantásticos. Como consequência secundária, eu tenho esse leve efeito lifting e eu não tenho intercorrência. Então era isso que eu tinha que falar para vocês, tá certo? E eu espero aí que eu tenha ajudado vocês. E então, Dani, é isso. Eu sou super transparente mesmo e eu acho que a gente tem que testar, né? Tudo é casuística, né? Como tudo na odontologia, né? Nem tudo que tá no papel é igual na clínica, né? A resposta clínica, então nada melhor que a casuística pra gente definir as nossas terapias. Mas então é essa a minha opinião e eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida eu estou super à disposição, pode mandar via Instagram ou lá no canal do YouTube ou no meu WhatsApp, que eu estou super à disposição para responder, tá bom? Era isso, gente. Beijo e vejo vocês aí quinta-feira. De quinta-feira normalmente tem uma live que eu deixo gravada no YouTube, tá? E na próxima segunda estou aí. Beijo pra vocês.